Depois do exemplo africano, vamos para os bons exemplos brasileiros, de mais um grupo de hospitais que fazem parte do Paciente Seguro. São 4 experiências que a gente vai compartilhar a partir de agora. Começamos com a Prata da Casa, o Hospital Conceição aqui de Porto Alegre. Vamos falar sobre o uso de dispensários eletrônicos. Bem-vinda, farmacêutica Stephanie, aqui ao palco, por gentileza, para a apresentação. A dinâmica é a mesma das demais apresentações, são 10 minutos para a apresentação de cada um dos trabalhos dos hospitais. Bem-vinda, Stephanie. Nosso aplauso a você. Ai, coisa boa. Bem-vinda, querida. Por favor. Então tá, pessoal, meu nome é Stephanie, farmacêutica do Hospital Conceição. Eu vim falar um pouco hoje sobre os dispensários eletrônicos. Eu sei que não é uma realidade de todos os hospitais, mas a gente está nessa nova fase. A gente está avançando nesse processo, tornando cada vez mais seguro, tanto para o paciente quanto para a equipe. Então está sendo bem importante e é bom a gente compartilhar com todo mundo. Eu começo dizendo, então, agradecendo as meninas do projeto Paciente Seguro. Vocês foram muito importantes para o nosso crescimento. Agradecer também a toda a diretoria do hospital que topou esse novo projeto, que é bem importante o apoio deles, bem como todo o pessoal do gerenciamento de risco, que sem eles isso não seria possível, e principalmente as unidades. Quem está na ponta, quem está trabalhando dia a dia, sem eles nada acontece. Então, começo dizendo isso e eu trouxe uma apresentação, ela é bem resumida, mas eu acho que aborda alguns pontos importantes. E aí? Então, o que a gente pretendia melhorar? Os acessos aos medicamentos, então, tornar uma forma mais segura e ágil. Quem trabalha no hospital sabe que os medicamentos é um alto custo para a instituição. Então, ter um bom controle de estoque é fundamental. Muito importante, é onde a gente consegue realmente otimizar o processo. Então, quando a gente sabe o que a gente tem, quanto a gente tem e onde é que está esse medicamento, onde é que ele pode ser melhor aproveitado, a gente consegue gerenciar nossos estoques e atender melhor nossos pacientes. O melhor controle desses medicamentos também, porque a gente sabe, quando o medicamento está no dispensário, a gente sabe qual a validade dele, a gente consegue rastrear qual o lote que está lá. Se a Anvisa libera uma nota dizendo que tem algum lote suspenso, eu sei qual lote eu tenho no dispensário. Então, é uma coisa fácil de rastrear e melhora muito no nosso controle. A redução de custos, então, principalmente devido ao fim dos estoques periféricos. Aquela coisa que a farmácia enviava o saquinho do paciente com os medicamentos dentro, acabava, então, muita coisa não sendo utilizada e que não era estornada. A gente sabe que é hábito de alguns hospitais fazerem estoques periféricos. Vamos juntar tudo numa gaveta, assim, quando precisar, a gente não precisa até a farmácia buscar. Então, com o dispensário, isso realmente terminou. Não tem mais estoque periférico, está tudo dentro do equipamento ou foi retirado para ser administrado. Uma maior segurança, então, na dispensação, preparo e administração dos medicamentos. Na dispensação, por quê? O técnico de enfermagem vai pegar o que ele precisa para o paciente certo, o medicamento certo, na dose certa, no horário certo. Então, a gente acaba eliminando vários outros fatores de risco que poderiam dar problema na metade do caminho. O preparo também, porque se tu vai tentar tirar meia dose do que está prescrito, o dispensário te avisa que você deveria pegar mais uma ampola, por exemplo. Ele te avisa que tu só está retirando meia dose. Então, acaba gerando uma maior segurança nesse processo. A redução dos estornos, então, porque muita coisa que a farmácia enviava que não era utilizada, no final do turno acabava voltando. Então, quando a gente instalou os dispensários, a ideia é que só retire o que vai usar. Então, diminui muito os estornos. A forma da dispensação a gente alterou. Tinha alguns produtos que a gente dispensava de forma coletiva, principalmente alguns itens de frasco grande. Eu vou citar um exemplo, óleo mineral. A enfermeira solicitava um quantitativo semanalmente e a gente enviava da farmácia. Conforme ele ia utilizando, gerava uma requisição de ressuprimento, então, pela enfermeira. Isso acabou. A gente tinha muito estoque periférico, as pessoas acabavam estocando óleo mineral em várias gavetas, na hora de procurar não achavam. Então, com o equipamento, a gente reduziu esses estoques.
E uma que a gente pretendia muito melhorar, então, também era implementar a triagem farmacêutica. A gente não tinha ainda no hospital, então foi um passo audacioso. Então, o que a gente fez? Inicialmente foi a aquisição de dispensários eletrônicos. Para quem não conhece, a gente fez uma licitação e a vencedora dessa marca é uma empresa brasileira. Ele tem um módulo principal, que é o módulo do meio, onde ficam os medicamentos e tem a tela touch e a leitora de pistola. E nos módulos auxiliares, que são aquelas portas de vidro, ficam reservadas principalmente para material médico, mas a gente também está usando para alguns medicamentos de alto volume. Vou mostrar para vocês. Então, aqui eu dei um zoom para mostrar bem que é uma tela de computador touch. Então, o técnico de enfermagem vai ali selecionar o que ele precisa. E ele tem várias conformações de gavetas para poder colocar os medicamentos que você vai precisar de algumas restrições de acesso ou não. Por exemplo, essa é uma gaveta que ela tem fechadura eletrônica. Ela só vai abrir o produto que o técnico selecionar. Não dá nenhum outro acesso aos outros medicamentos. A tampinha fica fechada. Essa é uma gaveta maior, que tem vários produtos. O técnico vai selecionar um produto daquela gaveta, a gaveta inteira vai abrir, ele vai selecionar e vai fazer o registro do código de barra. Essa é uma gaveta unitarizada, a gente chama que ela tem várias casinhas, e ela vai abrindo de casinha em casinha. Então, também ela é bem importante para os psicotrópicos, né? A gente consegue ter um registro melhor. E essas são gavetas maiores, onde a gente consegue colocar soluções de maior volume. Eu trouxe um videozinho para vocês, bem rápido, só para mostrar como é que... Opa, voltando. Uma técnica utilizando o dispensário. Como é que eu acho que eu tenho que voltar? Bipou o crachá, bipou a prescrição do paciente, seleciona a retirada. Ela está escolhendo o produto que ela quer. Seleciona o produto, faz a retirada. O equipamento abre a portinha daquele produto. Ela pega uma unidade e faz a leitura do código de barras. O sistema já entende, valida e sai sozinho. Ela só falta sair do login. E está ali a dispensação dela para o paciente. Tudo que ela fez na senha dela fica registrado. O horário, quem fez, quando fez, para qual paciente fez. Então, eletronicamente, eu tenho como ver tudo o que está acontecendo naquele dispensário. Inclusive, se eu suspeito de alguma situação, eu consigo investigar futuramente. Então, o que a gente fez? O primeiro passo foi a integração do sistema informatizado. Isso é uma frase muito simples, mas na prática foi bem complicado. A gente tem uma TI própria, então a gente teve que fazer os nossos sistemas conversarem. Tanto o TI do Conceição, quanto o TI dessa empresa. O próximo passo foi o treinamento dos funcionários oferecidos pela empresa e o apoio do serviço de farmácia. Eu acho que uma mudança também bem importante foi a mudança de rotinas. Porque antes eles recebiam os medicamentos para 24 horas e a gente alterou isso. Agora eles só vão retirar o que precisa no momento que precisa. Então, tu acaba mudando toda uma dinâmica da unidade. Antes, todo mundo recebia o medicamento no mesmo horário. Agora, enquanto uns estão tirando o medicamento do dispensário, a outra parte da equipe está vendo sinais vitais e vice-versa. O monitoramento, então, do uso correto dos dispensários por meio do registro do código de barras de medicamento. Isso é um trabalho que, particularmente, sou eu que faço. Eu fico acompanhando todas as movimentações. Tudo que os técnicos fazem que o equipamento julgue errado, ele gera uma inconsistência no sistema, que eu consigo filtrar e depois analisar com mais calma. E a mudança que a gente fez foi a implementação da triagem farmacêutica totalmente integrada ao equipamento. O médico faz a prescrição, o farmacêutico avalia, diz quanto de cada medicamento vai ser disponibilizado e essas quantidades vão para o equipamento. Aqui eu trouxe uma telinha, deixa eu ver se ficou um pouco distorcida. Mas essa é a nossa tela da triagem. Então, é aqui onde o farmacêutico trabalha, dizendo quanto de cada item vai para o dispensário. E essa é a tela do dispensário, onde vai aparecer exatamente o item e a quantidade que o farmacêutico liberou para ser retirado no equipamento. Aí tem alguns itens ali que vocês estão vendo que estão em cinza, porque já foram retirados.
Tem itens que estão em vermelho, por exemplo, a insulina, porque é de geladeira e o nosso dispensário não tem geladeira. E os outros itens ainda não foram retirados. Até dá para desconfiar daquele omeprazol 20 mg aprazado para 7h30 da manhã. Provavelmente já é mais de 10 horas e ainda não foi retirado. Então, a gente já começa a fazer umas outras investigações e questionamentos para a equipe. As mudanças, então, a gente fez uma implementação gradual do dispensário. Inicialmente, a gente começou com os medicamentos, se necessário, dose inicial, todos os psicotrópicos e as intercorrências. Então, foi um passo que não era todos os medicamentos, eram só algumas classes para facilitar aquela fase inicial de adaptação da equipe e tudo mais. Na segunda etapa, onde a gente está hoje, são todos os medicamentos da prescrição, integrando com a triagem. E a gente começou no dia 17 de fevereiro, com todos os medicamentos, exceto os itens de geladeira. Como é que a gente sabe que foi uma melhoria, então? A gente tem um controle agora real de tudo que foi retirado, inclusive psicotrópicos. A gente tem uma redução dos custos do setor com medicamentos, conforme sinalizado pelo serviço de farmácia. A gente tem uma redução de medicamentos estornados, uma agilidade no acesso aos medicamentos pela parte da equipe mesmo, é muito mais simples e mais fácil. O dispensário está na própria unidade, né, o que facilita muito. E a gente viu que representa uma barreira efetiva na dispensação do medicamento correto, dose correta e contribui na segurança do paciente. Aqui a gente tem a taxa de erros de dispensação dos medicamentos. A gente começa em outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. A gente vê que tem uma queda. Essa queda é devido ao quê? Principalmente aos treinamentos. O pessoal está cada vez mais engajado com o processo e errando menos. Essa taxa de erros de dispensação é medida através do numerador, todas as inconsistências geradas pelo sistema, e o denominador, todas as retiradas feitas naquele período de tempo. Então, a gente consegue filtrar tudo o que está acontecendo na unidade. Aqui a gente tem uma avaliação de consumo de cada item que antigamente a gente chamava de pedido de posto, que é essa modalidade conjunta, né? Uma dispensação que não é unitária, é coletiva. A gente viu que na unidade terceiro e 1 representou uma redução de 7%. Aí, bom, a gente fosse questionando, 7%, por que será? Vamos avaliar as outras unidades. E aí a gente se deparou com essa comparativa. No terceiro e 1 foi 7%, terceiro e 2, 23%, terceiro C1, 3%, C2, 12% e terceiro B1, 66% de redução do consumo desses itens. Então, a gente pôde, só por esse gráfico, já visualizar o que está acontecendo na unidade. Quais são nossas unidades que são mais controladas e as que são menos controladas. Transpondo isso para valores reais, mensalmente a gente teria uma economia com a implementação de R$ 206 no terceiro B1, e no terceiro I1, onde ele está agora, são apenas R$ 7, se a gente for arredondar. Porque já era uma unidade muito parceira, uma unidade organizada, e não é à toa que ela foi escolhida para esse projeto. Os próximos passos, então, é continuar com esse monitoramento e controle da dispensação, manter, então, a orientação da equipe sobre o uso correto do dispensário, né? Porque a gente tem uma grande rotatividade, até dentro dos setores, dentro das unidades, novos profissionais. Ampliar o uso do dispensário para os outros materiais, principalmente os de alta vigilância, e expansão do projeto para todas as unidades do Conceição. Eu deixo aqui meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida, querem mandar e-mail, trocar alguma ideia, me coloco à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Stephanie. Obrigada, equipe do Hospital Conceição. Aqui do Sul, todos sabemos a importância deste hospital referencial.